Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu sinceramente não sabia se aquilo que ele falava, que ele fazia, era brincadeira ou tinha alguma coisa de sério. Só sei que ele falava cada coisa que, olha, chegava a ficar vermelho de tanta vergonha. Sabe aquelas frases de duplo sentido? E quase sempre com conotação sexual. Estou falando do meu cunhado. E é claro que ele só fazia aquilo quando minha irmã não estava perto. E era justamente isso o que me tirava do sério. O pior de tudo é que, apesar de ser meu cunhado, era um cara bonito. E sabe aquela cara de safado? Um dia, só para ficar num exemplo, ele fez uma coisa que, olha, minha vontade foi de ir correndo contar para minha irmã. Eu estava ali em casa quando os dois chegaram com a minha sobrinha. Eu, assim, bem à vontade, usando uma bermudinha. Na primeira oportunidade que teve, lembro que estávamos sozinhos ali na sala. Ele colocou o dedo na minha coxa, bem no lugar onde havia uma marquinha vermelha. Provavelmente eu devia ter sido picada por algum inseto, sei lá, e falou: que é isso na sua perna? É um pernilongo que te mordeu? O detalhe é que ele encostou o dedo e ficou com o dedão ali, na minha coxa, durante alguns segundos. Puxei a perna, sim, pro lado, e juro por Deus, olhei feio para ele. Ele sorriu com aquela cara de safado. E aí falou: ah, como eu queria ser esse pernilongo. Ah, que inveja. Era disso para mais o que ele fazia. E tudo daquele jeito provocativo. Imagine, marido da minha irmã, meu cunhado. Se ele fazia aquele tipo de coisa comigo, imagine com as outras. Uma vez, lembro que ele me chamou para sair. Quer dizer, não fez o convite assim claramente, mas deixou assim nas entrelinhas. Só se eu fosse muito doida, né? Para aceitar um convite desses. Repito, era um cara bem apessoado, super simpático, e aquela cara de sem vergonha parece que conferia um charme especial para mim. Só que acho que mesmo que não fosse o marido da minha irmã, eu não teria coragem de sair com ele. Não fazia o meu perfil, sabe? Meu estilo. Sempre gostei de homem mais sério. Ele era completamente o oposto. O fato é que, se eu fosse enumerar aqui todas as gracinhas que ele fez, uma carta só seria pouco. Aconteceu que um dia minha irmã chegou em casa com a minha sobrinha, chorando. Lembro que era uma tarde de sábado. Eu estava ali com a minha mãe. Nós duas ficamos até assustadas, porque a Rafaela estava assim muito nervosa. A mãe perguntou o que tinha acontecido e, aos soluços, ela jogou a bomba. Toquei o Alex de casa. Como é que é? O que você está falando, filha? Como assim? Peguei ele com outra mãe. Sem vergonha. Eu fiquei ali na minha só escutando. Não sei explicar. Mas aquilo não me surpreendeu nem um pouco. Era visto que uma hora ou outra aquilo ia acontecer. Quer dizer, acontecer já devia estar acontecendo há muito tempo. Mas uma hora ou outra, ela ia descobrir. É como eu já falei. Se o cara se comportava comigo, que era cunhada dele, daquele modo, imagine com as outras. Olha, eu fiquei até com pena da minha irmã. Segundo o que ela contou, tinha pegado o infeliz com a filha de uma vizinha. Detalhe, a menina devia ter no máximo 11, 17 anos, ou seja, era de menor.
Os dois estavam se beijando dentro do carro dele. Olha, não sei o que deu em mim. Devia ter ficado na minha. Até porque aquilo não era da minha conta. E de mais a mais, a Rafaela, coitada, já estava sofrendo. Só que resolvi, num ímpeto assim, sabe? Um instinto, sei lá. Acabei lhe contando as gracinhas que ele falava pra mim. Contei tudo. Inclusive que ele tinha me chamado pra sair. Rafa, é teu marido, me desculpe, mas ele não vale nada. Olha, demorou pra você pegar ele. Ele faz isso comigo. Enquanto eu falava, minha irmã ficou me olhando, espantada, como se não estivesse acreditando. Claro que aquilo devia ser novidade para ela. Nem sonho ela devia imaginar que o marido fosse capaz de me cantar. De repente ela perguntou: e por que você nunca me falou nada? Falar para quê? Para vocês brigarem? Para no fim eu sair como culpada? Eu tinha certeza que mais cedo ou mais tarde você ia acabar descobrindo alguma coisa por si mesmo. Olha, essa menina ficou me olhando de um jeito. Só que não me arrependi de ter contado. Na verdade, me senti até mais leve. A mãe perguntou o que ela ia fazer, se ia mesmo se separar do cara, e ela repetiu que já tinha mandado ir embora. E ainda acrescentou: eu falei que quando voltar, não quero mais encontrar ele dentro de casa. Minha sobrinha estava ali jogando no celular, tadinha, alheia a tudo que a gente estava conversando. Nem devia estar prestando atenção. Ainda bem, né? Era do seu pai que a gente estava falando. Elas acabaram ficando ali em casa até a noite. Aí jantaram e somente depois é que foram para casa. A mãe até perguntou se não seria melhor elas dormirem ali, só que a Rafaela não quis. Depois que elas se foram, minha mãe ficou olhando para mim assim, uma cara desconfiada. É verdade que você falou com a tua irmã sobre o marido dela? Claro que é, mãe. Troco de quê que eu ia inventar uma coisa dessa? Ela continuou me olhando com aquele olhar de espanto, só que não falou mais nada. No domingo seguinte, saí com as minhas amigas. Quando voltei para casa, à noitinha, minha mãe me contou uma coisa que, olha, me deixou com a cara no chão. Você não vai acreditar. A Rafaela se acertou com o Alex. Se acertou? Não acredito que ela fez isso. Ela não disse que não queria ele nem pintar de ouro? Pois é. Vieram almoçar aqui hoje, inclusive. Olha, quando vi os dois chegando de mãozinha dada, não soube nem o que falar. Nossa, mãe. Mesmo depois de ter pegado o safado com outra, e de tudo que eu contei pra ela, ela teve coragem de perdoar o traste. Ela gosta dele, Silvio. Cabeça de mulher apaixonada é assim. Olha, ela tê-lo perdoado, aceitado ele de volta, para mim, na verdade, não fazia diferença. Até porque a vida era dela. Mas como que ia ficar a minha situação agora? A nossa relação de irmãs, depois de tudo que eu tinha lhe contado? Será que ela ia me tratar como antes? Fiquei muito pensativa. Acho que é por isso que dizem, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Depois o casal se acerta, como foi o caso, e a gente é que acaba com cara de tacho. E foi justamente o que aconteceu comigo quando fiquei frente a frente com eles de novo, depois de alguns dias. Eu não sabia onde enfiar minha cara. Imagine, ele ali do lado, me olhando com aquela cara de pilantra. Só que
que o detalhe foi que ela me cumprimentou normal, como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse contado nada. Fiquei ali, olhando para ela e me perguntando: será que ela comentou alguma coisa com ele sobre aquilo que eu falei? Tive a confirmação naquele mesmo dia. Ele aproveitou uma chance para se aproximar e me perguntar: foi fofocar no ouvido da tua irmã, né? Aquelas brincadeiras minhas não é sério. Será que você não percebe? Brincadeira? Sei. Conheço bem o teu tipo. Mas é verdade, menina. Você é muito bobinha. Ainda bem que a Rafaela entendeu o meu lado, né? Ela sabe que eu vivo falando abobrinha. E a menina com que você estava se agarrando no carro? É brincadeira também? Você não tem vergonha mesmo na cara, viu, Alex? Minha irmã que é uma boba de te aceitar de volta. Sabe o que eu acho? Você deve sentir alguma coisa por mim. Como é que é? É. Tua atitude deve ser despeito. Paixão recolhida. Paixão recolhida? Só pra tua cara. Você se acha, né? Saiba que mesmo que você fosse o último homem da face da terra, eu jamais teria nada com você. Sabe o que ele fez quando eu falei assim? Ele riu. Riu, o safado. E depois ainda falou: quer apostar que um dia a gente ainda vai passar uma noite juntos? Olha, mesmo depois de tudo que tinha acontecido, ele não mudava o jeito, sabe? Era pro cara ter ficado com medo de ser pego pela mulher de novo, mas ele não. De todo modo, acabou ficando nisso, até porque eu dei um jeito de me afastar. Eu procurava evitar ficar perto dele quando eles apareciam ali em casa. E dificilmente ia visitar minha irmã lá na casa dela. Para mim, quanto menos contato com ele, melhor. Até que a gente ali de casa e o pessoal da tia resolvemos alugar uma casa na praia para passar a virada do ano. Escolhemos uma casa bem bacana, inclusive piscina tinha. E como eu já imaginava, a Rafaela acabou indo também. Ela, minha sobrinha e, claro, o marido safado. Olha, por mim tudo bem. Não tinha problema nenhum. Desde que ele ficasse na dele, não viesse com gracinha pra cima de mim. Inclusive, eu e a mãe descemos com eles de carro. Pensa na alegria. O estranho foi que o Alex não falou nenhuma gracinha. Se bem que ele só fazia aquilo quando a gente estava meio solitários, assim, né? De todo modo, em compensação, se não falava, não tirava os olhos do meu corpo. Principalmente, claro, quando eu estava de biquíni. Ficava me seguindo com o olhar. Só que aconteceu uma coisa tão esquisita. Sei lá, eu não sei o que eu senti. Não sei se foi... Não me senti mal, como me sentia tempos atrás. Porque eu percebia que ele não tirava os olhos das minhas pernas. Pelo contrário. Sabe, em vez de ficar chateada, eu não fiquei. Eu mesma comecei a estranhar a minha reação. Na noite da virada, na hora de queima de fogos, fomos para a beira do mar. A gente começou a se cumprimentar, se abraçar. E também acabamos nos abraçando. Eu e ele. E olha, esse homem, naquele momento, todo mundo ali fazendo festa, sabe? Esse homem me apertou tão forte. Mas uma coisa assim tão...
que eu quase desfaleci. Não sei, eu fiquei até meio tonta. Ele estava usando um perfume tão gostoso. E ainda no meio do abraço, sussurrou aquelas palavras no meu ouvido. Nossa, você tá irresistível com esse vestidinho branco, sabia? Na verdade, ele não me abraçou. Não apenas me abraçou, me apertou e roçou seu corpo no meu. Alisou as minhas costas, me deixando toda arrepiada. Olha, eu não sei explicar o que houve comigo, mas eu acho que foi a partir daquele dia que alguma coisa aqui dentro de mim mudou, juro. Eu nunca tinha sentido atração por ele. Achava ele bonito, sabe, aquela cara de sem vergonha que ele fazia. Mas por conta daquele seu jeito safado, o fato de não respeitar a minha irmã, me fazia sentir até aversão por ele. Mas parece que aqueles dias que passamos ali na praia fizeram alguma coisa mudar dentro de mim. Principalmente por conta daquele abraço. Foi até estranho, que a gente ficou se olhando depois. E mesmo dali a alguns minutos, eu num lado, ele no outro, a gente ficou se procurando com o olhar. Me senti até mal depois. Cheguei a pensar que pudesse ser o efeito do espumante. Depois que voltamos da praia, alguns dias depois, ele apareceu ali em casa, como era comum, né? Nada assim, fora da casinha. Eles viviam ali, tanto ele quanto ela, né? Às vezes ela aparecia sozinha, ele também. De qualquer modo, ele apareceu. Eu não sei, apareceu no momento em que eu estava sozinha. Parecia até que tinha ficado lá fora, só esperando ver minha mãe saindo para vir bater na minha porta. Levei até um susto quando vi ali diante de mim. Perguntei pela minha irmã, porque na hora pensei que eles estivessem juntos. Mas ele disse que estava sozinho. Logo imaginei alguma coisa, sabe? Ele sempre foi tão esperto e tão sem vergonha. Falou que queria conversar comigo. Perguntei o assunto. Sabe o que ele respondeu? O assunto, você sabe. Entrou, fechou a porta e a gente ficou se olhando ali durante um tempo até que ele falou. Agora é sem gracinha, Silvana. Tá? Agora é sério. Preciso falar muito sério com você. Olha, eu não vou mentir. Estremeci naquela hora. Porque ele estava me olhando de um jeito como nunca tinha me olhado até então. Não era mais aquele olhar assim de safado. Era um olhar diferente. Sério. Não sei explicar. Você sabe que desde que a gente voltou lá da praia, que eu penso em você o tempo todo. Alex, por favor. Isso não é assunto pra gente conversar. Não. Agora você vai me deixar falar. Depois, se você quiser me mandar embora, tudo bem. Mas eu preciso falar do que eu tô sentindo. Nem sei como te falar isso, porque eu mesmo não tô me reconhecendo. Sei que não devia. Mas você quer saber? Acho que estou apaixonado por você. Ele falou que ele se aproximou. Eu percebi o que ia acontecer, mas não tive forças para evitar o beijo. E aquele beijo foi me dominando. Seus braços em volta do meu corpo, assim, foram me vencendo. Meu Deus, foi algo sem explicação. Como pode toda aquela aversão que eu sentia se transformar em atração, desejo? E olha, se eu não tivesse me controlado,
Acho que teríamos ido para a cama naquele dia mesmo. Ainda bem que, pelas tantas, me dei conta da loucura que a gente estava cometendo e me afastei. Ele ficou me olhando assim. Eu sei que você também me quer. Para que resistir? Por que você não deixa rolar? Alex, para com isso. Você é marido da minha irmã. Aliás, melhor você ir embora, viu? Daqui a pouco a minha mãe vai chegar, pega a gente aqui sozinho, vai pensar bobagem. Vai embora, por favor. Ele não queria ir. O safado não queria. Aliás, o que ele tentou foi me agarrar de novo, me beijar, me arrastar lá pro meu quarto, quem sabe. E não vou mentir. Vontade não faltou para mim. Consegui me controlar, não sei a que custo. Como, aliás, estou tentando me controlar até hoje. Não sei o que esse homem fez comigo. Quem sabe tenha feito até macumba, despacho de encruzilhada. Só sei dizer que ele despertou uma coisa tão forte em mim que eu não tenho condição de segurar. Até hoje não entendo como aquela versão se tornou atração. Não posso vê-lo, que me arrepio da cabeça aos pés. E quando os nossos olhares se cruzam, então, não sei nem explicar a sensação que toma conta de mim. Ele vive me fazendo convites. Só que depois daquele beijo, nunca mais aconteceu nada entre nós. É claro que eu também quero. Que eu também sinto vontade. Seria mentindo se dissesse o contrário. Só que não tem coragem. É o marido da minha irmã. Imagine. Se acontece alguma coisa mais grave, a gente vai pra cama, por exemplo, e ela descobre. Minha irmã, ele é marido dela. Se ela não fosse minha irmã, sangue do meu sangue, quem sabe eu até já tivesse me deixado seduzir. Só que não tem como. Preciso ser forte. Preciso resistir a todo custo. Infelizmente, ou felizmente, não sei, meu respeito por minha irmã deve ser mais forte que essa atração louca, esse desejo insano que me consome.